Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a palavra que fica em Lucas, capítulo 4, onde a Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo a Galileia, que era a terra dele, né? E ele foi até uma sinagoga e as pessoas se admiravam dele porque ele ensinava como quem tinha autoridade. As pessoas gostavam dos ensinamentos de Jesus, né? Porque ele falava diretamente aos corações, né? Então, Jesus, ele queria, na verdade, atingir exatamente os corações das pessoas. Só que lá na Galileia, as pessoas não conheciam Jesus como um profeta, nem como filho de Deus, mas como filho de José e Maria. Então, Jesus falou uma frase, né, conhecida, que está aqui no versículo 24 do capítulo 4 de Lucas, que diz assim: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então, Jesus estava chamando a atenção para aquele povo que estava incrédulo, né? Eles não estavam entendendo o propósito de Jesus ali naquele lugar. Eles estavam associando Jesus a um homem que trazia que trazia uma palavra, fez uma leitura, mas que no fundo ele era o filho de dois moradores. E Jesus estava ali se apresentando como filho de Deus. Ele era humilde e ele, como falei, né, ele estava lá e a própria palavra de Deus diz que ele se apresentava com autoridade. Então as pessoas admiravam a forma que Jesus ensinava, porque ele ensinava com autoridade. Essa era a diferença entre a sua palavra e a leitura comum daquele livro, né? Que no caso era a Torá, né? Os judeus, né, que eram os contemporâneos de Jesus na época, eles não entendiam o que Deus estava falando com eles. É como se eles tivessem esfriado, que eles estivessem numa inércia, né? Onde não conseguiam entender o movimento de Deus, o que Deus estava fazendo. E Jesus estava ali para mostrar a eles que já tinha chegado a hora. Ele chegou, inclusive ele falou no versículo anterior, eu quero ler para vocês entenderem, que ele fala exatamente o que? No versículo 21, depois que ele leu o livro de Isaías, ele disse: Hoje se cumpriu essa escritura que acabei de ouvir, de ler, né? Que eles acabaram de ouvir, no caso. Exatamente os ensinamentos de Jesus falando sobre que ele veio para proclamar o evangelho de Deus, né? O ensinamento, a salvação. Porque onde ele passava, ele curava, ele fazia milagres. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quer dizer, ele estava se mostrando como autoridade. Só que aqueles que o recebiam, que estavam escutando ele ali na Galileia, não conseguiam compreender a fala dele. Não conseguiram entender o que ele estava dizendo. E ao contrário, se iraram contra ele porque ele chamou a atenção deles. Ora, vocês estão me escutando, me ouvindo falar, vocês estão me vendo fazer milagres, vocês estão me vendo operar essas maravilhas e vocês não entenderam de que parte eu vim ainda. Essa foi a palavra, na verdade, era isso que Jesus estava falando para eles. E eles não entendiam isso, não entendiam o que estava acontecendo. Porque Jesus, na verdade, estava dizendo para eles que, olha, que eu cheguei, eu estou aqui e sou o mensageiro de Deus, eu sou o filho de Deus, né? Com outras palavras, ele está falando isso para eles. E eles tiveram dificuldade de entendê-lo. Então, Jesus, ele tem falado com você, ele tem falado comigo.
Ele tem dito: olha, eu vim aqui para te mostrar o caminho da verdade, o caminho que traz a salvação, o caminho que traz a vida. Crê em mim e você será salvo e a sua família também será salva. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. Nós não podemos pegar e retroceder, nem deixar de crer naquele que só traz a salvação, só traz o bem para nós. O Senhor é o nosso Salvador. Então creia que Ele é único e verdadeiro. Essa é a palavra de Deus para você. Até a próxima.